Bonitões e bonitonas, oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Tomara que vocês tenham um bom dia, uma boa sexta-feira. Sextou, mas tu não sextará. Bom, hoje é dia de quê? Assunto aí, está rolando óptica geométrica, eu fiquei te devendo aí umas imagens artísticas sobre câmara escura. A ótica tem essas surpresas, né? Tem essas situações assim de uso na arte e é incrível como a arte ajuda a os cientistas terem ideias, insights de como efetuar cálculos, inclusive. Hoje vou mostrar para vocês o que eu estava te devendo, algumas aplicações da câmara escura, aplicações da ótica geométrica, desculpa, uma delas é a câmara escura, e vocês devem ter dúvidas de exercícios. Já já vocês podem pedir, tá? Bom, veja aí, gente, um orifício que pode ser tampado e lá no fundo um papel de projeção. Pode ser apenas um papel ou pode ser um filme fotográfico para revelação. Professor, isso pode cair? Sim. A antiga máquina fotográfica já caiu, sim. Detalhes, né? O orifício numa face e o papel na face oposta. Se quiser começar as anotações de hoje por aí, fique à vontade. Hoje é dia 4, né? De setembro, Pitafísica. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Física, eu adoro física. Estamos em ótica geométrica. Hoje eu vou pegar meu carro e vou lá buscar o livro. Mas eu já te passei uma lista fenomenal em escadinha que de qualquer maneira ela é necessária. Porque ótica, cara, ela é traumática para muitos alunos justamente por falta de exercícios. Ela tem um leque muito aberto de possibilidades de exercícios. Então precisa passar mais lista. Na câmara escura de orifício, que a gente já começou a estudar, câmara escura, orifício numa face e a projeção, palavra importante em ótica, viu, gente? Papel de projeção na face oposta. Sabendo disso, o papel de projeção fica na face oposta, você aceita mais o linguajar do exercício. Vamos lá. Partiu! Você anotou que o orifício fica de um lado? Cadê? Você anotou que o orifício fica numa face e que o papel de projeção, palavra tão importante, já vou até escrever, viu? Imagem real. Deixa aí. Professor, o que é imagem real? Por enquanto, eu vou falar que é uma imagem projetável, apenas. Depois eu te conto mais. Beleza, filhotes. Veja só. O pessoal colocava ali um orifício bem pequenininho para a paisagem chamada de objeto direito ter uma imagem projetada num tecido, num pano. Olha que legal. Eles montavam uma casinha bem fechada, bem escura, um orifício bem pequenininho, tipo a pupila dos olhos, um orifício bem pequenininho para a luz entrar. E aí a imagem era projetada ali. Vocês estão vendo uma imagem menor do que o objeto de verdade e invertida. Veja só um sujeito pintando dentro de um quarto desse, com um buraquinho na face, na parede de trás, sobre a imagem projetada. Olha o cara aprendendo a pintar com a própria natureza projetada ali. Interessante, né, mano? E se ele variar, gente, o tamanho desse quarto,
o que que acontece? Se aumentar, por exemplo, o tamanho desse quarto, a profundidade, estou esperando uma resposta no chat. O que acontece? Tá aí uma questão possível, né, galera? Eles colocam uma foto antiga dessa e propõem: se o artista construir um quarto escuro mais profundo, que diferença ocorre na formação da imagem? Boa, Pedro. Boa, Gabriela. Aumenta o tamanho da imagem. É isso aí. Porque aumenta o tamanho do triângulo, aumenta o tamanho da imagem. Legal. Vamos desenhar isso aqui. Uma câmara escura de tamanho azul. De tamanho azul. Tá aparecendo aí? Tá. De repente... Deixa eu pegar uma régua aqui para você perceber que é a mesma angulação, que não muda, ó. A luz vem lá de fora, a luz vem lá de fora com uma certa inclinação. Temos uma imagem que eu vou chamar de I1. E se o quarto for mais extenso, mais profundo? O que acontece com o tamanho da imagem? A luz continua na mesma direção até atingir o papel lá no fundo. A luz continua na mesma direção até atingir o papel lá no fundo. Matematicamente falando, filhotes, se aumenta a altura do triângulo, aumenta proporcionalmente a sua base, porque são triângulos semelhantes, a gente já discutiu. Seguindo viagem. Olha aí. Abelardo Morel. Olha o que esse cara aprontou, gente. Ele circula o mundo com esse projeto aí, circulava. E isso aqui é uma imagem projetada num quarto, numa sala de um museu que foi decorada de quarto, uma imagem de cabeça para baixo. Olha aí, Central Park. Olha só. Uma imagem projetada. Professor, por que está preto e branco? Bom, ou é a foto que é preto e branco, ou ele colocou um filtro no buraquinho. Olha que legal. Um filtro que não deixa passar cor, só deixa passar luz claro ou escuro, pegando esse tom. Então, vemos uma imagem de lá de fora, projetada na parede, de cabeça para baixo. A física chama de imagem projetada invertida. Imagem projetada invertida. O fotógrafo, no caso, está do lado do buraquinho aí. Veja só algumas figuras que eu já te mostrei. Desse modelo aí não caiu no Enem ainda. 2 detalhes. Do lado esquerdo, a pergunta do Pedro Oliveira, gente, muito boa. Professor, tem algum filtro, entre aspas, que coloca para reinverter a imagem? Tem sim. Mas não é chamado de filtro. Vou pegar ele aqui. É uma lente. Desse tipo aqui. Essa lente aqui, ó, que está quebrada. Uma lente de lupa. Se você olhar ela de perfil, ela tem esse formato aí. Ó. Falar nisso, eu esqueci de travar o foco, né? Ela tem este formato aí, ó. Você olhar ela de perfil. É uma lupa, uma lente biconvexa. Ela consegue inverter a imagem dependendo da distância em que ela é colocada. Dependendo da distância, a imagem fica enorme, né? Vocês estão vendo aí, ou invertida. Vocês estão vendo a imagem aí lá de fora, de cabeça para baixo? Então não é um filtro, Pedro. É uma lente convergente.
Muito bem, garoto. Faltam 10 minutos para encerrar o Zoom aqui. Do lado esquerdo, tem uma montagem que é feita para se acompanhar eclipses. Não se deve acompanhar o eclipse a olho nu, olhando diretamente o Sol. Muitos astrônomos já ficaram cegos permanentemente ou temporariamente por causa disso. Então, o que o pessoal faz? Pega uma caixa grande, faz um buraquinho bem pequenininho, pega um papel alumínio, faz um furinho e do outro lado coloca um papel bem branco ou até papel fotográfico, se você quiser tirar foto, para acompanhar o eclipse. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá vendo lá que aquele é um sol com uma parte ali mordida? É o eclipse. Então você consegue acompanhar o eclipse todinho. Não estranhe se uma figura dessa aparecer. Concorde se o exercício afirmar que a imagem projetada no fundo é menor e invertida. Ô, Elton. Diga, Vinícius. Então, para se observar um eclipse, as pessoas vão observar, elas botam um óculos para poder olhar para o sol, mas mesmo com esse óculos, você pode acontecer essa cegueira que você citou? Pode acontecer sim, porque a retina é muito sensível à luz. E muita quantidade de luz durante muito tempo, muitos segundos, na mesma posição lá na retina, pode matar algumas células lá no fundo do olho, sim. Não basta um óculos, cara. Tem que colocar várias chapas de raio-x protetoras, várias lentes caras para proteger. É melhor tirar foto. É melhor você filmar, entendeu? E depois acompanhar. Do lado direito, do lado direito, temos um espelho lá no fundo. Uau, um espelho plano. O raio branco incide lá embaixo e forma o céu aqui na imagem. O raio verde sai da grama, entra no buraquinho do orifício lá, continua até o espelho, sobe e está lá a imagem da grama. Câmera escura com espelho, desse aí nunca caiu. Agora, outra anotação. Vocês estão vendo uma letra F, uma letra muito comum em questões de física. Letra F, que serve de objeto, está em frente a uma câmara escura de orifício, e lá no fundo temos a projeção da imagem do objeto F. Objeto, imagem invertida. Como é que é invertida? Só vertical que inverte? Só inverte na vertical? Não, não, não. Inversão vertical e inversão lateral. Imagem invertida verticalmente e horizontalmente. Imagem invertida verticalmente e horizontalmente. Claro, né, Ô, galera? Elton, a câmera do quadro tá carregando aí no slide, não. Ah, foi mal. Eu acho que o celular está esquentando. Deixa eu ver aqui. Ah, esqueci de pôr na energia. Deixa eu pegar outro aqui. Desativa os dados. Vamos só de Wi-Fi. Pronto? Pronto. Valeu, Vinícius. Só verificar o alinhamento aqui. Cadê meu OBS? Aqui, chega para cá. Aí tá bom. Cadê eu? Inversão vertical, inversão lateral. Então a luz que sai da minha cabeça entra pelo orifício e vai lá para baixo. E se eu colocar um braço para o lado, a luz também cruza. Então não tenha medo. Você consegue inverter a letra F? Você consegue inverter uma letra qualquer? Vestibulares como Unifesp adoram. Tarefa para casa. Como é que fica a imagem da letra F? Como é que fica a imagem da letra P? Como é que fica Unifesp? O mais difícil. Letra N também já caiu, gente. Como é que fica a imagem da letra N? Tarefa para casa.
Faça a inversão vertical e a inversão lateral destas 3 letras. Onde é que você arruma essa fonte, Pedro? Letra F, letra P e letra N. Fui. O observador, chamado aqui de 1, aquele artista que está dentro do quarto, observa uma imagem de uma certa forma. Ô, Elton, era a letra FP, qual era a última? N de navio. Obrigado. Valeu. Agora, o observador 2 está escondido ali, ó. Você está observando? Tem o observador 1, que está aqui dentro, e tem o observador 2, que ficou meio cortadinho, ele está aqui fora. Cuidado que ele vê diferente. O artista dentro do quarto e alguém lá de fora. Esse tipo de abordagem acontece nas questões de ótica, tá? Já resolvemos isso, agora vamos encerrar essa aula com uma comparação muito comum. 3 instrumentos. Anote, filhote. A máquina fotográfica que a gente tem dentro da cabeça, a máquina fotográfica rudimentar, a primeira que existiu, e a câmera fotográfica antes da digital, chamada analógica. Então coloca aí, olho humano, câmera escura e câmera fotográfica. Olho humano, câmara escura e câmera fotográfica. Por onde a luz entra no olho? Por onde a luz entra na câmera escura? Por onde a luz entra na câmera fotográfica? São 3 nomes diferentes. O que tem no fundo do olho, local em que a imagem é projetada? O que tem no fundo da câmera escura e o que tem no fundo da câmera fotográfica analógica? São 3 palavras diferentes. Vamos lá? Enquanto no olho a luz entra pelo buraquinho chamado pupila, um buraquinho que pode ser aumentado, diminuído, na câmara escura a luz entra pelo orifício. Quanto mais fino, mais estreito, né? Quanto mais estreito, melhor. Quem já dilatou a pupila sabe que quando dilata a pupila, embaça. Falando mais bonito. Não só embaça, como você não enxerga na claridade. Enxerga sim. Olha lá, enxergar nada é estar cego. Isso é muito grave. É melhor você ver um monte de vulto do que não ver nada. Desativa o áudio aí. É melhor você ver um monte de vulto do que você não ver nada. Talvez. Câmera fotográfica. Tem algumas partes lá, mas vamos simplificar aqui. Obturador, diafragma. Chega, tá bom. Obturador barra diafragma. Quando a gente aperta o botão lá, esse troço abre e fecha. Colocar entrada da luz. E lá no fundo, a projeção. Simbora! Então vamos lá, pobreza! Vamos sair dessa vida! Vamos estudar para ver se tem condição de melhorar. A gente estava e foi interrompido discutindo, debatendo, conversando sobre esses 3 instrumentos. O olho humano é um instrumento óptico, a câmara escura é um instrumento óptico e a câmera fotográfica
é um instrumento óptico, só que a câmera usa uma lente, usa várias lentes, um sistema de lentes. João Vitor chegou. Então vamos acabar de anotar aí o que a gente estava anotando, comparando esses instrumentos. Projeção da imagem lá no olho é num local com um nome geral chamado retina. Então, quando uma questão de física citar retina, você pensa o local em que está a imagem. A distância da retina até não sei aonde. A distância da imagem até não sei aonde. Na câmara escura, a gente costuma colocar um papel vegetal, um papel qualquer, para a gente ver a imagem. Eu já fiz com um papel fotográfico, inclusive. Um papel. E na câmera fotográfica antiga, sem ser a digital, tá o Clóvis e o Juan. Valeu, Gabriela. Nossa, acho que eu excluí o Clóvis aqui sem que. Ah, tá aqui. E aí, Clóvis, deu certo aí? Na câmera fotográfica, a gente tem um filme para revelar tal, ou atualmente, né, nas máquinas digitais, um sensor, cabe aqui? Cabe. Digital. Coube? Coube. Sensor digital. Por que eu faço questão de colocar isso no seu caderno? Porque a luz entra pela pupila, a pupila é um buraco. A luz entra pelo orifício e quando se dilata a pupila ou quando se constrói uma câmara escura com um orifício muito grande, o que acontece? Vou te mostrar. Minha foto não está aparecendo e não sei por quê. Tem problema não, né? Bom, pelo menos Juan tem o terceiro A aí, mas dá um jeito de colocar sua foto para a semana que vem. Opa, tem a Lani aqui e o Daniel. Valeu. Valeu, Gabriela. Ah, era o trecho da música, Vinícius. Você me assustou. Muito bem, voltando lá ao slide, porque já deu tempo de você anotar. Seguindo viagem ali, eu não sei se está conectado, meu passador. Acho que agora conectou. Veja um exemplo de pupila dilatada. Se um exercício de física propuser uma câmara escura com um orifício grande, ou seja, não é um orifício, é um buraco, você vai lembrar disso aí, ó, pupila dilatada. Levanta a mão quem já dilatou pupila. Eu nunca, então eu não sei como é que fica lá a sensação. Mas quem já dilatou, me contou, né, vocês, que fica embaçado, mas eu sei o que acontece fisicamente. Olha lá, vamos anotar isso, porque já caiu, pode cair de novo. Quando se dilata a pupila, olha o que acontece. Uma placa, stop, terá 3 imagens correspondentes. Uma placa, um ponto objeto, tem 3 imagens no fundo do olho correspondentes. E pior que são imagens próximas assim, ó. Olha o drama. Aí fica o vulto. Fica o vulto. Então anota aí, filhotes. Anote. Filhote. Pupila dilatada ou orifício grande, acontece o seguinte. O sistema fica astigmático. O sistema fica astigmático. 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 Ah, não tô vendo nada. O meu olho é bom. O meu olho é um sistema estigmático. Elton Pita, estigmático. Agora, quando é astigmático, não tô vendo nada. O sistema fica astigmático. Astigmático. Espero que você tenha notado que sistema estigmático é um sistema bom. Fica mesmo embaçado? E o que significa isso? Vamos lá. Conceito, definição de astigmatismo.
Não é causa, não é correção, é conceito. Um ponto objeto, tipo essa placa stop aí que vocês estão vendo, conjuga é uma palavra, tipo assim, tem correspondente. Conjuga significa tem correspondente. Um ponto objeto conjuga vários pontos imagem. E aí a sensação é horrível. Eu já tive essa sensação. Quando eu durmo em cima da mão, por exemplo, sem querer, né, tal, isso muda a curvatura do olho e minha visão fica embaçada durante algumas horas. Astigmatismo. Eu olho para um prédio e vejo várias imagens, uma pertinho da outra, forma um vulto. Um ponto objeto, um prédio, vários pontos imagem, várias imagens, pertinho assim uma da outra, não dá nem para perceber. Galera, tem vários tipos, tá, de astigmatismo aí no olho, mas esse é o conceito geral de astigmatismo. Posso voltar para a tela? Valeu. Vocês estão vendo aí. Nossa, velho, uma vez uma aluna chegou perto de mim, aí ela falou, professor, olha, numa aula dessa assim, ela falou, olha, cara, ela fez isso aí, ó, ela mexeu a parte colorida do olho dela. A parte colorida do olho dela encolheu, aí o buraco aumentou. Vinícius escreveu: segunda-feira tive que me apresentar ao exército e não consegui ler uma linha minúscula. Todos nós deixamos de ler alguma linha ali naquele exame, claro, tem umas que são muito pequenininhas. E aí, você foi aprovado ou você foi recusado? Então, a pupila grande, pupila pequena. Por que ocorre variação no tamanho da pupila, naturalmente, involuntariamente? Quantidade de luz. Anota aí, gente. A pupila abre e fecha de acordo com a quantidade de luz. Foi dispensado. A pupila abre e fecha de acordo com a quantidade de luz. Muita luz, pupila fecha. Igual gato. Esse aí tá exagerado, esse aí... Aí, ó, esse é o natural. Muita luz, a pupila fecha. Isso aí também é uma doideira. Tem a questão emocional também, Juan. Tem a questão de drogas, questão de alerta. O emocional também altera. Mas, assim, a gente está estudando ótica, né? Então, muita luz, fecha a pupila. Essa é uma figura bastante relevante que você tem que ter em mente. Veja que quando o buraco é pequenininho, quando a pupila está fechadinha, normalzinha, temos uma imagem nítida. E se o buraco for grande? A imagem fica maior. Falso. Se o buraco da câmara escura for grande, a imagem não é maior. Não é maior. São várias imagens formadas. A imagem fica embaçada. É diferente. Então, escreva aqui. Cabe aqui. Eu dou licença. A imagem não fica maior. Não! Não fica maior. Cuidado que esse item já caiu. Vírgula. Fica embaçada. Porque tem várias. Fica embaçada. Porque tem várias. Embaçada porque tem várias. Uma pertinho da outra. Beleza, agora eu posso dizer que a turma do terceiro ano... E isso, Ana Clara, se mudar o tamanho do orifício, exatamente. O tamanho da pupila, o tamanho do orifício grande,
o sistema fica astigmático, forma vários, exatamente, não fica grande a imagem, fica embaçada. Aí a gente vai estudar lá no olho humano outras consequências do astigmatismo. Com licença. Bom, agora eu posso dizer que o terceiro ano sabe resolver exercício de câmara, sabe variar o tamanho da câmara e o que acontece, discutimos mais cedo, sabe o que acontece quando muda o tamanho da pupila, sabe o que acontece quando o objeto se aproxima da câmara. São bastantes detalhes. Depois que eu fui para o estádio a primeira vez, depois de usar óculos, eu consegui ter uma visão maior do jogo. Olha só que interessante. Sistema estigmático, sistema bom, sistema astigmático, sistema com imagem embaçada. Belê, hora de dar um pulo. Bom, nas próximas aulas de ótica eu vou preparar, eu vou discutir isso aí com vocês, super maneiro, eclipses, fases da lua, tipos de eclipse, fotos e figura para você se preparar para as questões teóricas, exemplos, eclipse solar, eclipse lunar, previsões aí, por que são raros, etc. E tem algumas figuras que vocês têm que desenhar. Vou enviar uma lista com algumas figuras, quem puder, imprima, porque eu vou usar na próxima aula. Certo? Agora, me diga se existe algum pedido nessa lista que eu passei. Porque tem aqui exercícios de câmara escura, tem exercícios de anos-luz que a gente não discutiu. Tem algum pedido? Questão 8, Vinícius. Achei a 8. Legal, essa montagem é importante. Deixa eu anotar aqui. Vinícius pediu a 8, a Gabriela Ferreira pediu a 21. Então vamos nessa. Fazendo nada, pegando ninguém, bora estudar física. Fernando, faça os que o senhor achar mais relevantes. Ah, não, Fernando, seu salafrário, você não fez as questões, não. Eu quero as dúvidas, meu rapaz. Para o melhoramento de nossas atividades enquanto alunos da instituição Colégio Dinâmico. Você vê quando o cara fala, ué, Elton, estuda para mim. Claro que sim, Fernando. Se houverem vários pedidos, aí sim eu faço essa seleção dos mais relevantes, tá? Mas eu preciso que você tente, erre, tente de novo e me traga a dúvida, sem gastar muito tempo tentando, tá? Número 8. Uma fonte luminosa pontiforme ilumina um disco metálico. Jaqueta, Vinícius. Ilumina um disco. Bom, disco tem uma característica geométrica importante para a questão, ele é circular. Metálico, outra característica relevante para a questão, não deixa a luz passar. Então, quem quiser anotar, disco, circular. Metálico, opaco. Ah, não, segure. Você também? De raio 10 centímetros. Beleza, se precisar calcular a área, tá aí. Ou não. A fonte, o centro do disco, pertence a uma reta perpendicular ao anteparo. Então, essa é uma frase ruim que confunde, né, Vinícius? Mas eu vou continuar para grifar os dados. Sabendo-se que, lá vem, a distância da fonte ao disco é de 20 centímetros e a distância do disco ao anteparo é de 50 centímetros. Determine o raio da sombra. Olha que interessante. Projetada no anteparo. Uma pergunta bastante clara. Então, vamos lá. Questão 8 da lista. Deixa eu escrever lista. Chamada Básicos de Ótica Geométrica. Isso.
Organiza aí para você poder rever no mês que anteceder o Enem. Lista básicos de ótica geométrica. Como é que é, gente? Vocês estão organizados? Vocês fizeram a pastinha de ótica? Porque já que não tem um papel impresso, montou a pastinha do Elton Pita, as listas, as resoluções, de repente, né, umas fotos. Vinícius, a questão 8 disse que tem uma fonte. Vou colocar ela na horizontal assim. A figura, uma fonte pontiforme, então é um pontinho de tamanho desprezível, diferente do Sol, que é extenso. Tem aqui ao lado um disco. Como é que desenha disco? Assim. É de perfil. Mas, detalhe, cadê meu apagador, irmão? Aqui. Detalhe. O anteparo estará lá na frente, né? Como é que está o disco? Ele tá. Vou pegar esse disco aqui, ó. Ele está mais para cima, ele está alinhado com a lâmpada, ele está mais para baixo. Onde que está o disco? Aquela frase lá esclareceu que está alinhado. O centro do disco e a fonte pertence a uma reta perpendicular ao anteparo. O centro do disco e a fonte pertencem a uma reta perpendicular ao anteparo. Traduzindo, está alinhado, uma reta perpendicular ao anteparo. Está alinhado. Vou colocar no meio aqui, fora de escala. Tem uma informação ali que é o raio do disco. O raio do disco. Deixa eu escrever disco. Deixa eu escrever anteparo. Onde a luz para. Matheus Vilela. Vocês já falaram que ele pode, então eu coloquei ele de novo. Foi mal, Matheus, demorei aí. Procedimento. Manda ver o raio de luz que sai da fonte, tangencia o disco e vai até o anteparo. Outro raio de luz que sai da fonte, tangencia o disco e vai até o anteparo. Este exercício pediu para a gente calcular o raio da sombra. Gente, isso aqui é chamado sombra projetada. Tudo isso aqui é chamado de sombra projetada. O objeto não é um disco circular, portanto? A sombra projetada também é circular. A questão pediu apenas o raio da sombra. R sombra. Para calcular o raio da sombra, basta eu utilizar o raio do disco. Vamos grifar os dois triângulos que a gente precisa utilizar. Claro que você pode trabalhar com a dimensão completa, calcular o diâmetro, usando o diâmetro do disco, claro. Afinal, você estaria multiplicando os dois lados da equação por 2, sem problema. Vezes 2, vezes 2, vezes 2, é isso aí. Base do triângulo grande, raio da sombra, dividido. Base do triângulo pequeno, raio do disco. Professor, que estranho, o senhor está chamando os segmentos verticais de base. Ah, gente, tanto faz, o triângulo é retângulo, né? E isso aqui tudo a altura, veja só. Do lado direito, a altura do triângulo grande, toda essa distância. Ixi, eu não coloquei na figura, estou sentindo falta. Estou sentindo falta de você. Aqui, ó. Elton, só para dar uma dica, você chamou segmentos verticais de base, mas vira o triângulo, você vai enxergar a tal base. Nas miras? Eu quis dizer vira. Ah, boa! O papel que você escreveu, que você vai ver esses eixos ser
para encontrar tal base. É uma tática muito boa em física, principalmente em magnetismo. Você fica virando a mão lá na regra da mão esquerda, vira a prova. Isso facilita bastante. Muito bem, garoto, valeu. Estou vendo ali, distância da fonte ao disco, 20 centímetros. E distância deste ao anteparo, do disco ao anteparo, 50 centímetros. Estou esperando um número aqui em cima. 70. Sua voz é ótima. E aqui embaixo? 20. E, e onde é que o povo erra? Joga 50 aqui em cima. Para ninguém errar, 50 mais 20. Vinícius, você que pediu a questão, tudo bem? Raio da sombra. Tá tudo bem. Não sei. Raio do disco, se não me engano, é 10. Isso. 10 centímetros. E aqui deu 3,5. Vinícius, você tá vendo esse 3,5? Pois é, mano. Se quiser, tá? Se quiser, você pode usar isso na ótica toda quando tiver semelhança. A relação entre as alturas resultou 3,5. Reações bovinas. A relação entre as alturas deu 3,5. Mano, se a altura do triângulo grande é 3 vezes e meia maior, concorda? Isso é muito útil para você fazer exercício mais rapidamente. Valeu, Suguri. Se a altura do triângulo grande é 3 vezes e meia maior, vírgula, a base do triângulo grande também é. E é isso que está acontecendo aqui nessa equação. O Elton. Diga, Joe. Por que você colocou 70? Só repete aí que eu não peguei na hora. Porque o triângulo grande é isso aqui tudo. Base e altura. A altura do triângulo grande, 20 mais 50. Beleza? Beleza, Elton. Valeu, garoto. Raio da sombra, 35 centímetros. Gente, fizemos devagar, detalhamos, fiz comentários, coloquei por que é 70, mas na hora de um simulado, se joga. Se quiser usar esse raciocínio, pode, está liberado. Pela última vez, é uma semelhança. Então, a relação entre as alturas é igual à relação entre as bases. Você pode pensar, se a altura é x vezes maior, a base também é, beleza? Vamos lá, Gabriela Ferreira, questão 21. Eu já passei a 21? Gostei demais desse pedido, hein? Acaba de copiar aí que eu vou trocar de quadro. Igual na Unicamp, né? Tava lembrando lá, né? O professor puxa o quadro, aí desce outro. No final, ficam 6 quadros disponíveis para você ler, assim. Muito legal. Que inveja de quem estuda lá. Gabriela, você está pronta? Simbora. Questão 21. Uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmara escura. Tá aqui a pessoa. 10 metros. Tá aqui a câmara escura. Tá tudo alinhado aqui, ó. Acabei não olhando, só um minutinho. Pode subir, tá tudo beleza. É a minha.
Sua imagem projetada na parte posterior, depois, 10 minutos para acabar, tem comprimento 20 centímetros. Sua imagem tem comprimento 20 centímetros. Ok. Se a pessoa aproximar 2 metros da câmara, epa, estou numa questão de câmara escura que mudou a distância do objeto. Se a pessoa se aproximar 2 metros, ó, Gabriela, se a gente chamou de O, a gente é obrigado a chamar de O também. Nada de O1, O2, porque o tamanho é o mesmo. É a mesma pessoa. Isso é muito relevante para as equações. O exercício não mudou a distância da câmara. Parece que também não mudou o tamanho da câmara. Ele só aproximou a pessoa. A nova distância, então, é de 8 metros. Que número está na sua cabeça neste momento? 10, 8. Tem um número aí, não? Ou não? Eu acho que é o 18. Não, dá para somar, não. Nem rola. Aqui não tem essa superposição, não. É divisão. 10 oitavos, 5 quartos, 1,25. Quem quiser fazer rápido essa questão... o 2 é um valor importante, mas você teria, Carlos, que relacionar ele com 10. 2 por 10. Continuando. Qual será o tamanho da nova imagem? Pergunta bastante clara. Bom, primeiro escrevam no chat. A imagem será maior ou a imagem será menor? Passa vergonha, não! Ó, surgiu opinião aqui já, outra opinião. E são opiniões diferentes. Tem gente falando maior, tem gente falando menor. Gente, se o objeto se aproxima, a imagem aumenta. Quem ainda não sacou isso, desenha. Raio, 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 raio. Você vai perceber geometricamente, tá? E 2, ou você chamou de X, larga de ser brega. Qual é a maneira brega de se resolver essa questão? Chame isso aqui de 1, chame isso aqui de 2, aplica a relação de semelhança, o objeto está para a imagem, assim como a distância está para a profundidade. Vai ficar o símbolo O, vai ficar o símbolo Dzinho, a gente não sabe o tamanho da câmera, mas você terá uma equação. Vem aqui na 2 e faz de novo. O objeto está para a imagem, assim como a distância está para a profundidade. De novo, vai ficar o O na equação, vai ficar o Dzinho, que é o mesmo. O exercício não mudou o tamanho da câmera. E, em compensação, você terá 2 equações para montar um sistema. Mas fala sério, que demorado, que arriscado, que chato, né? Letras demais. Muito bem, garoto. Isso aí. Outra maneira de fazer, bem mais prática, regra de 3. 2 pontos. Uma regra de 3 diferentona. De um lado da equação entra a distância do objeto, 10, 8. Do outro lado da equação entra tamanho, altura da imagem. Primeira distância, 10 metros. Está para. Primeira altura de imagem, 20 centímetros. Assim como próxima distância, 8 metros. Essa distância está para a nova imagem que eu não sei. Como que faz a conta? Os bobinhos multiplicam cruzado. Você que estudou, multiplica lado a lado, porque essa é uma regra de 3 diferente.
Essa é uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Ai, meu Leberts. Ai, meu Leberts. Ai, meu Leberts. Ai, meu Leberts. Uma regra de 3 diferente. Professor, posso inverter um dos lados para multiplicar cruzado? Pode. Eu não gosto porque vira mentira. Quando a distância é de 10 metros, a imagem é de 20 centímetros. Eu prefiro deixar assim e multiplicar lado a lado. Fica 8 vezes 2 é igual a 10 vezes 20. Professor, você tá doido? E essa mistura de unidades? Tá joia, tá joia. De um lado tá metro, do outro tá centímetro, metro com metro tchachô. Não tem problema. Multiplica reto, é isso aí, Suguri, multiplica reto, em vez de cruzado. E 2 é igual a 10 vezes 20 dividido por 8. Ai, ai, ai. O que é melhor eu fazer? Ah, gente, dividir por 8. É dividir por 2 3 vezes, lembra? 200 por 2, por 2, por 2. 200 dividido por 2, 100. Dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. E qual é o jeito mais rápido de se fazer essa questão? Se a distância, Gabriela, foi dividida por 1,25, a imagem é multiplicada por 1,25. Você faz uma conta no cantinho da prova, assim, ó. 20 vezes 1,25. Pega o seu salário e multiplica por 1,25. Vai aumentar 25%, não é? Vai aumentar 1/4. Quanto que é 1/4 de 20? 1/4 de 20 é 5. É só somar 5. 20 mais 5. 25. Caceta, mano. Tem como fazer a prova de física mais rápido e tranquilamente. Quem quiser anotar, a distância foi dividida por 1,25. Professor, de onde você tirou 1,25? 10 dividido por 8. 10 dividido por 8. A distância foi dividida por 1,25. Então, a imagem será multiplicada por 1,25, porque são inversamente proporcionais. Gabriela, me dê notícias. Surubem? Surubom! Ela sabe responder. Valeu demais. Bom, nesse último minuto, vou jogar você numa anotação. Com licença. Vocês podem ver aqui na questão 27, 28, 26 e tal, o assunto ano-luz. Ano-luz é distância ou ano-luz é tempo? Tenha isso bastante claro. Venha aqui, com licença, e escreva. 1 ano-luz. Entre parênteses, 1 AL. Distância. Agora, depois que você acabar, aliás, tira a luz, fuma a luz. Só um ano. O que é um ano? Um ano. Um ano é tempo. 20 anos-luz, distância. 20 anos, tempo. Ano-luz é distância. Ano é tempo. Um ano-luz é a distância percorrida por essa pessoa mais rápida do universo durante um ano. Cara, a velocidade da luz é imensa, né? 300 mil quilômetros num segundo. E ela fica um ano fazendo isso. Ela vai percorrer uma distância gigante,
Muito mais fácil do que falar em metro, em quilômetro, é falar em ano-luz. Ano-luz. Bonitões e bonitonas, o Zoom nos interrompeu, né? Estávamos conversando sobre o tema anos-luz, que é trabalhado aqui na ótica e que nos leva lá para a matéria do Éden, né? Para a matéria de cinemática, porque a luz se propaga no vácuo com uma certa velocidade, conhecidíssima, 3,10 metros por segundo. Então ela percorre grandes distâncias durante um certo tempo. A gente cai nas equações do movimento uniforme. Aqui na ótica tem essa matéria de luz que nos leva para a mecânica, a cinemática. Chega junto, mete bala se você não fez ainda, né? Nos exercícios de... deixa eu me conferir aqui. Do 25 ao 31, que tratam deste tema anos-luz. Tenta fazer, não deu, tenta de novo, converte alguma coisa, não deu, me traga a dúvida. Olha o gabarito, né? Outro tópico da minha lista que pode ser resolvido também, se você ainda não fez, o último tópico chama-se Fundamentos, do 46 ao 50, também já pode fazer. Do 46 ao 50, trata-se de tipos de fonte, caminho da luz para a gente enxergar os objetos, o que mais que tem? É essencialmente isso aí. 2 partes a tarefa já. Durante a aula, Goiás! Durante a aula eu passei 3 letras para você, a letra P, a letra F e a letra N, para você fazer a inversão vertical e a inversão lateral na câmara escura. 3 partes a tarefa, mais uma última. Vai estar disponível para você uma lista sobre eclipse. E aí você imprime algumas figuras para facilitar o meu trabalho e o seu entendimento sobre eclipses na próxima aula. Então, legal esse tema, né? Você vai ver as as importâncias de se estudar eclipse. Então, chega junto aí. Não deu tempo, né, de a gente conversar sobre a prova. Depois vocês me contam como é que foi lá a prova de marca X, se deu tudo certo, estava de acordo com o que a gente estudou. Beleza? Até sexta-feira. Tchau. Beijos. Tudo de bom, gente.